Glória a Deus. Que música linda, né? Queremos contemplar a glória de Deus. Às vezes nós cantamos e quando paramos para pensar no que cantamos, o que pedimos, assim como Moisés pediu para Deus: Deus, eu quero ver tua face. Deus diz para Moisés: rapaz, você não sabe o que está pedindo. Você está, né? E se você perdeu, se você olhar a minha santidade, a minha glória, você vai ser fulminado. Deus, eu quero ver a tua glória, né? E há um vazio em todo ser humano, há uma necessidade em todo ser humano de ver Deus, de conhecer Deus, de sentir Deus. Deus colocou isso em nós, e só Jesus pode preencher esse vazio. Só Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no profeta Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 47. Profeta Ezequiel 47. Ezequiel é depois de Jeremias, Lamentações. É os profetas aí. Mais ou menos no meio da Bíblia, né? Talvez é um livro que nós falamos poucos, mas é um livro excelente. É um livro que parece que é o jornal de hoje. As profecias, aquilo que Deus trouxe ao profeta há séculos atrás, hoje está acontecendo. Ezequiel 47, de 1 a 12, amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o homem me levou, ou levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia chegado, aumentado, e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar, o mar morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passa o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Glaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas margens do rio, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos serão de comida, suas folhas servirão para remédio. Até aí a palavra do Senhor. Onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o rio fluir, tudo viverá. O profeta Ezequiel, assim como Isaías, Jeremias e alguns outros, viveram em épocas muito difíceis. Viveram em cativeiros, lugares longe da família, longe de amigos, culturas onde se adorava tudo menos Deus.
Mas mesmo assim eles nos ensinam que mesmo nos momentos difíceis, se nós permanecermos firmes com Deus, nós vamos passar. Nós vamos sair dali vitoriosos. Mesmo que pareça difícil, quando Deus está conosco, a situação pode mudar. Onde o rio fluir, tudo viverá. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê que se esse rio fluir hoje na tua vida, ele pode trazer cura para você? Ele pode trazer resposta para você? Ele pode ir lá na sua casa, onde que você está assistindo? Ele pode ir lá tocar em você e trazer uma resposta, um renovo, trazer algo que só Ele pode fazer. Você crê? Aonde o rio fluir, tudo viverá. Imagina a situação daquele povo, naquele momento. Estavam num lugar estranho, como peregrinos. Se você ler 10 capítulos atrás, no capítulo 37 de Ezequiel, você vai ver qual era o estado desse povo. Ali tem a história do vale de ossos secos. Essa era a situação do povo de Israel. Um cemitério, ossos secos, sem vida, sem esperança, sonhos foram enterrados. Uma situação desoladora. Um lugar de morte, de desgraça. Ossos espalhados por todos os lados. Aqui no capítulo 47, o livro de Ezequiel já está terminando. E Deus traz essa visão extraordinária para Ezequiel de um rio. Um rio que não era um rio qualquer. Esse rio fluía do trono de Deus. E conforme se avançava no rio, o rio ia ficando mais fundo. E por onde esse rio passava, tudo transformava. Tudo transformava. Aquilo que era seco agora estava verde. Aquilo que estava morto agora voltou à vida. Ao ponto de um mar que tem o nome de Mar Morto. Porque não havia vida naquele mar. Diz a palavra que esse rio entra dentro desse mar e torna aquela água doce, torna aquela água saudável a ponto de ter peixes. E não era qualquer peixe, eram peixes grandes. Assim como Deus disse para Ezequiel: olha, Ezequiel, nesse vale de ossos secos aí, se você profetizar, esses ossos vão voltar à vida. Esses ossos vão ter carne, esses ossos vão ter nervos, esses ossos vão ter um espírito. Agora Deus diz para Ezequiel: olha, Ezequiel, existe uma seca espiritual nessa nação. Existe uma seca, existe terra rachada, mas se esse rio passar, e se esse povo entrar nesse rio, eles vão ver o que eu vou fazer. Eles vão ver o que eu vou fazer. Esse rio é o Espírito Santo. Esse rio é o Espírito Santo. Aquele que Jesus disse: olha, convém que eu suba para que ele desça. É esse rio que habita em mim e que habita em você. É esse rio que Jesus disse que do seu interior fluirão rios de água viva. É o rio do Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta, é Ele que nos leva a experimentar aquilo que Deus tem para nos dar. O resultado desse rio é tremendo. Onde as águas desse rio chegam, tudo se enche de vida. Aonde as águas chegam. Quando de nós brota o Espírito Santo, aonde nós chegamos, nós podemos transformar os ambientes. Não por nós, não por nossas palavras, não pela nossa música, mas pela presença dEle. A presença do Espírito Santo. Esse rio é tão poderoso. E por que ele é poderoso? Porque ele é o próprio Deus. É o próprio Deus, é a extensão de Deus. Diz a palavra que o rio flui de Deus. Salmo 46, 4 diz assim: que há um rio cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E esse rio está acessível a todos nós. Esse rio pode fazer a diferença e faz a diferença na minha e na sua vida.
Se nós estamos aqui, é por Ele, é pela presença dEle. Não estamos aqui porque é domingo, não estamos aqui porque é dia de culto, não estamos aqui porque é um programa, estamos aqui porque a presença dEle nos atrai aqui. E nós precisamos, nós temos um vazio do tamanho de Jesus. E nós temos a necessidade de estar em comunhão, nós temos a necessidade porque nós somos um corpo só. E até hoje eu não vi nenhum pé andar sozinho pela rua, eu não vi nenhum dedo andar sozinho pela rua. Não existe um exército de um soldado só. Nós somos um corpo, o apóstolo Paulo fala muitas vezes sobre isso. E é interessante que o corpo tem N partes, e nenhuma parte é mais importante que a outra. Todos nós precisamos um do outro. Muitas vezes as cooperativas de crédito usam as frases, juntos somos mais, juntos quem coopera, não sei o que, e acham que eles tiraram essas frases de algum jornal, ou foram tão inteligentes. Mas se eles lerem a Bíblia, eles vão ver que a unidade é de Deus. Já estava desde o início. Desde o início, Deus disse o que para Adão? Não é bom que o homem esteja só. Ali Deus já estava falando que todos nós precisamos um dos outros, precisamos de relacionamento. E cristianismo é relacionamento. Tira o relacionamento de nós, nós vamos se tornar uma religião fria, sem vida, que mata, que destrói, que condena as pessoas. E não é isso que Deus quer. E esse rio pode nos transformar. Esse rio, a presença do Espírito Santo nos leva a entender um ao outro, nos leva a amar um ao outro, embora não é algo de nós mesmos, porque nós amamos aqueles que nos amam, e muitas vezes não amamos aqueles que não nos amam. E não é porque nós muitas vezes não queremos, é porque em nós, somente em nós não habita o amor. O amor habita em nós porque Deus habita em nós. Nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Diz a palavra que o homem levou-me de volta à entrada do templo. Levou-me de volta. Essa frase quer dizer que esse lugar já era conhecido. Esse lugar já era conhecido pelo povo de Israel. Esse rio já fluiu no povo de Israel. Eles já experimentaram essas águas no deserto, quando Deus disse: toca na rocha. E a rocha é Jesus, e dessa água, e dessa rocha saiu rios de água viva, eles tomaram água. Eles já haviam experimentado esse rio nas batalhas, nas conquistas, no muro de Jericó que caiu, pela presença desse rio, pela presença do Deus vivo. Então diz a palavra que eles foram levados de volta. O homem ou o anjo levou o profeta de volta. Nessa noite Deus está aqui nesse lugar, amém? Não é porque eu estou dizendo que você precisa concordar, você precisa acreditar que Ele está aqui nesse lugar. Acredite porque Jesus disse que Ele estaria aqui. E nessa noite o Espírito Santo vai pegar na nossa mão, se nós assim permitir, e vai nos levar a andar por lugares que talvez nós já saímos, e há lugares que nós precisamos retornar. Diz a palavra que o homem me levou a andar nesse lugar, esse rio, que jamais o povo de Deus deveria ter saído. Eu entendo aqui, é que esse homem, esse anjo, estava dizendo assim para o profeta: profeta, preste atenção, porque tudo começa em Deus, tudo começa aqui, na presença de Deus, porque Ele é o rio, tudo é dele. Tudo começa nele, tudo se move por Ele. Ele é a água viva que sacia a nossa sede. Ele é o pão vivo que nos alimenta. Ele é a luz que dissipa todas as trevas. O povo de Israel estava num vale de ossos secos. E talvez nem perceberam que junto deles estava o autor da vida. Eles estavam vivendo com uma terra seca, e junto deles estava uma água viva. Um rio que poderia fluir. Um rio que poderia manifestar e mudar toda a história. Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em mesquitas, em catedrais. Deus habita em templos humanos, pedras vivas. Eu e você somos
o templo, a habitação do Espírito Santo. E nessa noite Ele está dizendo: há lugares que você precisa voltar, há lugares que você precisa retornar, há águas mais profundas. E o texto vai continuar falando que o homem pegou uma linha de medir, e ele mediu 500 metros, e a água era nos tornozelos, e mediu mais 500 metros, era nos joelhos, e mediu mais 500 metros, era na cintura, e mediu mais 500 metros, quantos metros deu já? 2.000 metros, e o rio não dava mais pé, ele teve que nadar, ele não conseguiu mais ficar em pé. E nós podemos tirar tantas coisas desses versículos, mas o que eu acho mais interessante é que o homem, o anjo ou o homem, não parou de medir até que o profeta estivesse nadando no rio. Ele não parou de medir quando a água chegou na cintura, ele não parou de medir quando a água chegou no joelho, ele só parou de medir quando o profeta estava nadando. O que isso quer dizer para nós? Que Deus quer nos levar a um rio de água viva, e até o momento onde a água bate aqui no nariz, ainda estamos com os pés na água, ainda estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito, ainda estamos tentando resolver a situação, mas quando a água vai por cima, a nossa dependência não é mais nos nossos pés, na nossa força, mas é na presença de Deus. O que Deus está falando para nós é que nós não temos poder sobre o rio é que deve nos controlar, o rio é que deve nos levar. Você parou para pensar que a nossa caminhada com Deus, ela é constante, e que muitas vezes nós temos medo das profundidades? Nós queremos estar no lugar raso, porque aqui eu posso voltar, eu não quero molhar mais que os meus pés, está bom, mas quem disse que está bom? A caminhada com Deus pelo rio não para quando o rio não dá pé. O anjo não disse para Ezequiel: Ezequiel, não dá mais nenhum passo, porque da agora em diante não dá mais pé. A caminhada com Deus vai até onde não dá mais pé e vai embora, porque Deus não tem problema com a nossa fraqueza, porque quando somos fracos é que somos fortes. Deus não tem problema se eu não sei nadar, Ele me socorre, Ele me leva. E é interessante que o versículo 6 e 7 diz assim: e ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ué, mas antes ele não via nada de árvore, antes ele não via nada, antes ele não tinha experiência, antes ele via só terra seca, só desgraça. Querido, o que eu aprendo aqui? Que quando Deus levou o profeta até o rio, até o momento que ele não conseguia mais se governar, até o momento que ele dizia: eu tenho que nadar, o rio é que me leva, porque tem momentos, tem coisas, tem experiências que Deus quer dar para mim e para você, que nós precisamos se lançar na presença dEle. E parece que quando Deus traz o profeta de volta, os seus olhos caem as escamas e ele começa a ver as árvores de um lado e do outro. Não tem como ver mais coisas de Deus, experimentar mais coisas de Deus, sem ir até o fundo do rio. E é interessante que o anjo, o homem, não perguntou para o profeta: ei, Ezequiel, você sabe nadar? Você quer ir? Você está com medo? Ele não fez nenhuma pergunta. E sabe por que ele não fez? Porque esse anjo, esse homem, talvez o próprio Deus, sabe que o profeta, que eu e que você, fomos criados para nadar nesse rio. Nós somos criados para nadar nesse rio. Nós somos criados para ser saciados por esse rio. O rio não é um acessório, o rio é tudo. O rio não é uma opção.
é o fundamento de tudo. O Espírito Santo não é uma opção. Eu amo Jesus, eu amo Deus, mas eu não quero ter o Espírito Santo, então não tem como, porque os três são um, e um é três. Há um rio cujas águas, por onde passa essa água. Essa é a diferença. Quando nadamos no rio, quando deixamos o rio nos levar, vemos, fazemos e experimentamos coisas que às vezes, aos olhos de todo mundo, parece impossível. Mas tem uma coisa que Deus é especialista. Deus é especialista em pegar a nossa impossibilidade e transformar em possibilidade. Isso aqui é só um milagre, glória a Deus. Você serve um Deus de milagre. Isso aqui é só Deus, glória a Deus, você serve a Deus. Você não é um estranho de Deus, você é filho de Deus. Construir uma arca para salvar sua família, sem ter caído um pingo de chuva, é estranho ou não? Você construiria? Sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. E você, Abraão, um garoto de 90 anos, e você, Sara, uma jovem de 75 anos, vocês serão pai de uma grande nação. Detalhe, a mulher era estéril. É estranho, não é? E você, Davi, vai derrotar esse gigante. É estranho. Quantas coisas são estranhas. Mas quando nós estamos na profundidade do rio, quando nós estamos na presença do Espírito Santo, o estranho, o impossível, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Talvez a minha história, se eu contar para você, ou a história de algumas pessoas aqui, se contar para você, você vai dizer: que coisa, que loucura. Sim, que loucura. Talvez muitos, como eu aqui, não imaginava que um dia ia ter uma família, que um dia eu ia ter uma esposa, que um dia eu ia ter filhos, que um dia eu ia estar servindo um Deus que há algum tempo na minha vida eu zombei dele. Quem faz isso? Deus. Deus faz isso. A situação daquele povo era difícil, para não dizer impossível, para não dizer desgraçada. Mas Deus estava dizendo para o profeta Ezequiel: gente, decidam entrar nesse rio e não se cansem de nadar, vão até as águas onde não dá mais pé, e quando você chegar nessa água que não dá mais pé, que você dizer: agora é só Deus, agora é só Deus, agora é só o Espírito Santo, pois bem, nessa hora eu vou abrir os seus olhos e você vai ver a minha glória, a minha grandeza. Decida andar nesse rio, decida fluir nesse rio. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E a palavra tudo no alemão, no italiano, no inglês, no grego, no aramaico, em todas as línguas, tudo é tudo. Tudo viverá. Antes, qual é que era o nome do rio? Morto. Vamos pescar no rio Morto? Vamos fazer uma pescaria onde? No rio Morto. Eu não quero pescar no rio Morto porque não tem nada lá. O nome do rio é Morto. Você já parou para pensar? A água naquele rio era tão densa que se você deitar na água você ficava boiando. Tanto sal que tinha naquele lugar. E diz a palavra que esse rio que flui do trono de Deus entra naquele lugar e começa a transformar aquela água em água boa, em água saudável, e começa a ter peixe, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Olha o que o profeta Isaías fala em Isaías 41, 18 a 20: abrirei rios nas colinas estéreis e fonte nos vales,
transformarei o deserto num lago, e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos o ermo e o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Tudo se transforma por onde o rio passar. Tudo se transforma. Nada fica como era antes. Antes era rio morto. Antes era um vale de ossos secos. Antes não tinha peixe. Antes era uma desgraça. Antes era tudo seco. Agora tem peixe. Antes não tinha lugar para os pescadores. Agora, olha o que a palavra diz: pescadores estarão ao longo. Pescadores estarão ao longo do litoral. Haverá lugar para lançar as redes, haverá peixes grandes, haverá salvação, todos serão bem-vindos. Os peixes serão de muitos tipos. Pescadores, o mesmo lugar que antes ninguém ia, ninguém dava nada, agora se tornou um local onde todos querem ir, todos querem pescar. Todos querem estar, por quê? Porque o rio transformou aquele lugar. Talvez antes as pessoas queriam manter distância de você. Hoje as pessoas te veem e querem estar com você. Hoje as pessoas olham para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa, para aquilo que Deus fez e diz: meu Deus, o que Deus fez? Cara, como é bom de entrar naquele lugar, como é bom de entrar naquela loja, como é bom de entrar naquela propriedade, como é bom de entrar naquele estabelecimento. Há uma paz, há uma alegria. O que tem lá? É o rio, é a presença de Jesus. O que fez a diferença não é o lugar, não é o lugar que faz a diferença, mas quem está no lugar. Às vezes nós estamos com amigos, e às vezes a gente pensa assim, vai receber alguém, quer preparar aquele banquete, e às vezes a gente prepara algo tão simples, mas às vezes é tão gostoso, é tão maravilhoso, porque não é o que a gente serve, mas a presença, a comunhão, o rio, aquilo que nos une, o mesmo nome, o nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas dizem: eu vou procurar um outro lugar para mim trabalhar, vou procurar um outro lugar para estudar, eu vou procurar uma outra igreja. E às vezes vai, se frustra, se dá mal, e às vezes não é o lugar. Muitas vezes, quase todas as vezes não é o lugar, mas a presença. A presença. O que faz a diferença é a fonte que tem naquele lugar. Qual é a fonte? É uma fonte de vida? Uma fonte de morte. O que faz a diferença é quem domina o lugar. Quem domina o lugar é o homem? É a limitação do homem? Ou é Deus? Ou é o poder de Deus, que é ilimitado, que é soberano? Você se lembra da história da pesca maravilhosa? Primeiro foi a pesca desastrosa, e depois foi a pesca maravilhosa. Numa noite não pegaram nada, só pernilongo, só sujaram as redes, só cansaço. Amanhece o dia, Jesus chega e dá a ordem. Qual foi a ordem? Vá para onde as águas são mais fundas e todos lancem as redes. O que aconteceu? O mesmo lago, as mesmas redes, a mesma isca, o mesmo barco, os mesmos pescadores. A pesca foi maravilhosa. Por quê? Porque existia uma ordem: vá para águas mais fundas, vá para as águas que eu controlo, disse Jesus. Vá para as águas onde você não controla, onde a tua sabedoria não controla, onde a tua dependência não controla. Vá para as águas que eu estou te dizendo. Os peixes serão de muitos tipos. Querido, não importa a tua história, não importa a tua geografia, não importa a tua localização no passado. Aonde esse rio passar, tudo transforma, tudo muda.
esse rio flui, haverá peixes, haverá provisão. Quando o homem diz haverá peixes de muitos tipos, ele está falando nos últimos tempos, haverá salvação para todos. Peixes, todos nós somos peixes que um dia caímos na rede de Jesus, diferentes, de muitos tipos. E o profeta Joel disse que nos últimos dias, todo aquele que clamar será salvo, todo aquele que estiver disponível vai ser pego pela rede de Jesus. Peixes de muitos tipos. Fala também de provisão, uma provisão para mim e para você. Árvores frutíferas, de todas as espécies que crescerão na margem do rio. Que árvores são essas? Árvores no meu casamento, árvores na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida financeira. A nossa vida não é fragmentada em pacotes, nossa vida é inteira. Árvores, o que uma árvore tem que produzir? Frutos. Se ela produz laranja, se ela é uma laranjeira, vai produzir fruto. Se ela produz limão, se ela não produzir, está errado. A presença do rio faz toda a diferença. Todo mês, haverá momentos que na nossa vida, ao nosso redor, nada está dando certo. E daqui a pouco Deus começa a mexer algumas coisas na nossa vida. E as pessoas dizem, nossa, mas nesse tempo de escassez, nesse tempo de dificuldade, como é que está acontecendo isso na tua vida? Todo mês produzirão frutos. Não porque nós merecemos, mas porque há uma promessa. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Há um rio que está disponível para mim e para você nessa noite. E é interessante que em nenhum momento o rio foi até o profeta, mas o profeta foi até o rio. Nós queremos e cantamos, Deus aviva-nos, e Deus está mais interessado no avivamento do que nós. Mas nós é que temos que decidir, andar cada dia 500 metros mais, 2.000 metros, isso fala sobre perseverança, continuidade. Talvez nessa noite Deus está falando conosco sobre investir mais em nosso tempo de oração, investir mais na presença de Deus, na companhia de Deus, perseverança, começar algo, continuar algo. Eu sei que a maior dificuldade que a gente tem é continuar algo. Se você olhar, se você fez alguns planos no começo do ano, você vai ver que 50% deles talvez já foi por água abaixo. Eu vou caminhar todos os dias, eu vou correr, eu vou fazer academia, eu vou deixar disso, vou deixar daquilo. E começou tudo bem, glória a Deus, e foi indo. E a caminhada já foi, a academia de vez em quando a gente aparece. Mas a continuidade. Querido, nós precisamos compreender que a vida cristã é progressiva. Paulo vai falar sobre desenvolver a nossa salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu acredito nisso. Mas eu acredito que eu tenho que desenvolver isso. Buscar cada dia. Paulo também vai dizer que aquele que acha que está de pé, cuida para que não caia. E olha, o próprio Paulo diz assim, não apagueis o Espírito. Nossa, mas nós somos tão poderosos que podemos apagar o Espírito Santo? Não. Mas nós podemos nos afastar da presença dEle, do agir dEle na nossa vida. A nossa conduta atrai Ele ou afasta Ele. Quero convidar vocês a colocar em pé nessa noite. E eu não tenho uma bola de cristal para dizer, olha, você está com a água no tornozelo, você está com a água no joelho, você já está nadando. Cada um de nós sabe a profundidade que está. Só tem um lugar que Deus quer que todos nós estejamos, aonde não dá mais pé, aonde não dá mais para voltar para trás, aonde o impossível se torna normal, aonde o estranho é normal. É ali naquele lugar
que Deus vai trazer as respostas. É ali naquele lugar que as escamas dos olhos vão cair. Se você entendeu a palavra e entende que precisa se posicionar, que está decidido a mergulhar mais nesse rio, tome essa decisão nessa noite. Se você quer aí no seu lugar, se ajoelhar, se você quer vir aqui na frente, mas faça dessa palavra, essa noite, uma aliança com Deus. Faça uma aliança. Porque esse fluir é para mim e para você. Esse fluir de Deus, o impossível de Deus. Quantas vezes nós vimos aqui os irmãos virem testemunhar, virem dizer, olha, Deus operou isso, Deus fez aquilo, eu recebi uma palavra assim, assim. E a gente pensa, isso é só para ele, isso é só para ela, eu nunca vou ter isso. Esse rio está disponível. Mas nós temos que decidir mergulhar nele. Progressividade, um passo de cada vez. Talvez você precisa de um acompanhamento, de um discipulado, para você entender mais a palavra. Porque o domingo aqui a gente recebe a palavra, mas muitas vezes não entende. Há pessoas aqui nesse lugar que podem nadar junto contigo nesse rio, que podem ajudar você. Nós somos um corpo. Talvez há situações nesse rio que nós não vamos entender, mas nem por isso nós vamos sair fora do rio. Nós vamos nadar, vamos nadar. Deixa o rio fluir. E esse rio quer trazer cura. Esse rio quer trazer identidade, um renovo. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse rio que flui do teu altar, que flui do teu trono, Pai. A começar em mim, Senhor, eu desejo, eu necessito, eu anseio por águas, eu preciso mais de Ti. Nos leva, Senhor, a nadar, mesmo que não dá pé, mesmo que nós achamos que é fundo, mas que nós venhamos ali, está sendo levado pelas águas do Teu Espírito, para que as escamas dos nossos olhos caiam, para que nós entendamos por que nós nascemos. Oh Espírito Santo, passa nessa noite aqui trazendo cura, transformando as terras secas em mananciais de águas vivas. Por onde essa água passar, tudo viverá. Por onde essa água passar, tudo viverá. Oh, tudo viverá. Há sonhos que nessa noite precisam ser reativados. Há ministérios nessa noite que Deus está chamando à existência novamente. Porque por onde o rio fluir, tudo viverá. E Ele está fluindo nessa noite. Ele está fluindo nesse lugar. Ele está fluindo na tua casa. Você não é algo que nasceu por acaso. Você nasceu na hora certa, na família certa. Deus quer usar você. E esse rio está passando. Mergulhe nesse rio. Decida não apenas molhar apenas os pés, não apenas os joelhos, a cintura, mas decida essa água passar por cima de você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh Deus, obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. A Ti, Senhor. Coloca em nós, Senhor, o desejo. Coloca em nós, Senhor, a sede de fluir na Tua presença, de fluir, de experimentar o sobrenatural. Oh Deus, em nome de Jesus, nos incendeia, Senhor, nos incendeia, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Eu não posso encerrar esse culto sem dar oportunidade para você que veio nesse lugar e você talvez trouxe uma impossibilidade.
Talvez você trouxe um diagnóstico aqui, que aos teus olhos é impossível. Assim como Ezequiel, quando chega no vale dos ossos secos, Deus diz para ele: Ezequiel, será que esses ossos podem voltar à vida? E Ezequiel talvez pensou lá no íntimo do seu coração, disse: Deus, de mim mesmo não. Mas ele responde: Senhor, tu sabes, o Senhor é soberano, para o Senhor nada é impossível. Então, se você é uma dessas pessoas que trouxe uma impossibilidade, seja na área física, seja na área financeira, seja na tua família, eu não sei. Eu quero convidar você a se colocar aqui na frente, porque há um rio aqui, há um rio de cura nesse lugar, há um rio de resposta nesse lugar, há um rio, não por nós mesmos, mas Ele prometeu que Ele passaria e Ele habitaria em nós onde estiver 2 ou 3 em meu nome. Esse rio, há rios aqui, há pessoas que são rios. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você precisa sair do teu lugar. Não tenha medo desse rio, não tenha medo de se afogar. Ele te segura, Ele te cura, Ele te renova. Ele sabe. Em nenhum momento Deus joga alguma coisa e diz: olha, você fez isso, você fez aquilo, você não merece. Mas em todos os momentos Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem coisas que talvez você sabe, e você já está há anos, por que isso não se resolve? Por que isso não flui? Por que isso não acontece? Por que nada dá certo? Esse rio, por onde ele passar, ele traz resposta, ele traz alívio, ele traz paz, ele traz esperança. E quando o profeta voltou, ele viu árvores dos dois lados havia possibilidades, dos dois lados havia esperança, dos dois lados havia o poder de Deus, dos dois lados. Antes não tinha nada. E quantos passam a vida molhando apenas os pés? E quando ele vai lá no final, quando o rio vai sobre a sua cabeça, quando ele pensa: agora eu me afoguei, aí que Deus disse: agora você está onde eu quero que você está. Nada acontece por acaso. Gostaria que você fechasse os seus olhos, gostaria de chamar os irmãos da intercessão, aqueles que estão aqui sempre às 6h30, orando, estão declarando. Eu sei que através da vida deles há um rio que flui nesse lugar, através da vida dos irmãos aqui. Quero chamar as irmãs para vir aqui estar abraçando essas irmãs. Pode vir as irmãs da intercessão. Se você não faz parte da intercessão e sente que deve vir aqui orar, vem aqui orar. Deixa fluir através da tua vida esse rio de cura. Nessa noite Deus está curando aqui. Talvez Deus está curando pessoas daí pela internet, lá na casa. Talvez Deus está passando por esse rio, ativando dons essa noite, eu não sei. Eu só sei uma coisa, que por onde esse rio passa, tudo se ativa, as impossibilidades se transformam em possibilidades. Se você precisa desse rio, ainda dá tempo de vir. Ainda dá tempo. Ele está fluindo. Ele está fluindo. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, flui com teu Espírito aqui nesse lugar. Espírito Santo vai passando, trazendo cura,
trazendo cura nas emoções, trazendo cura no físico. Tem tantas impossibilidades agora aqui sendo apresentadas diante do Senhor. Escreve, Senhor, talvez pessoas que estão entregando sua vida a Ti, Jesus. Escreve o nome no livro da vida. Traz cura, traz renovo, passa com Teu rio, por onde o rio passar, tudo viverá. Por onde o rio fluir, tudo viverá. Receba vida, vida, flua, flua Espírito Santo. Flua Espírito Santo, flua. Sinta o fluir dele agora. Sinta ele te abraçando. Sinta ele dizer: eu conheço você. Eu conheço as tuas impossibilidades. Eu te digo: ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Ele está dizendo para você: não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus. Ele está dizendo para você que está em casa: não desista, não desista, prossiga, vale a pena, avance. Se precisar, descanse, mas não desista. Flui aqui, Espírito Santo. Ele está trazendo peixes, muitos peixes, muita provisão, está fluindo nesse rio. Aquilo que antes estava morto, agora foi transformado num rio de vida. Aquilo que estava morto na sua vida, Deus está cancelando impossibilidades nessa noite e está transformando em possibilidades. Há sonhos que Deus está tirando da gaveta nessa noite e dizendo para você: eu estou te dando um novo começo. Obrigado, Senhor. Tua, Senhor, somente Tua é a honra, a glória e o louvor, em nome do Cristo vivo, em nome do Cristo vivo. Aleluias, aleluias. Ele está aqui nesse lugar. Ele está lá no seu quarto, quando você, no secreto. O que Ele mais gosta é de estar comigo, de estar contigo. Ele nos ama tanto, 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 que se entregou na cruz para nos salvar. Ele nos ama tanto que, se necessário fosse, Ele faria tudo de novo, mas não é mais necessário. Esse rio flui, esse rio flui, esse rio flui. Aleluias. Glórias ao Teu nome, Jesus. Esse rio é o único rio que você não precisa saber nadar. Esse rio é o único rio que você não precisa de colete, de salva-vidas, porque esse rio quer te levar a águas mais profundas. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, a presença do Deus vivo, do Cristo, e as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus te abençoe, vá em paz, que essa semana você possa experimentar coisas maravilhosas em nome de Jesus.